Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série austríaca A Mulher dos Mortos, que conta com apenas 6 episódios, cada um com uns 45 minutos de duração. Essa série conta com uma vingança, muitas mortes e um mistério intrigante. Se você ficou curioso ou curiosa, saiba que nesse vídeo aqui faço uma análise sem spoilers para a série e num segundo momento faço um final explicado para essa temporada. Então, se você quiser evitar ou até mesmo pular para os spoilers, eu te ajudo, vai! Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, bora de análise sem spoilers e você já sabe a lição de casa. Não esquece o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também dá uma olhadinha aí no meu programa de membros. Dito tudo isso, agora sim, bora de análise. Bem, na série A Mulher dos Mortos, conhecemos a Bloom. Ela é dona de uma funerária, mãe de 2 filhos e casada. Ela leva uma vida pacata, cuidando da família e também trabalhando com os mortos. Literalmente trabalhando com eles, já que ela esconde um pequeno segredo. Ela consegue conversar com mortos. E antes de você pensar que essa série segue uma pegada sobrenatural, preciso te avisar, viu? Tira o cavalinho da chuva, porque não é bem por aí. Em nada impacta na narrativa da produção o fato da personagem falar com mortos. Na verdade, essa característica dela é meio inútil para a história e é super mal aproveitada dentro da série. Você até chega a se questionar se ela tem algum poder especial, né? O fato dela ver e conversar com mortos, ou se tudo isso faz parte da mente dela, né? É um delírio da personagem. Mas, novamente, essa dúvida também não faz a menor diferença dentro da trama. Pois bem, acontece que um belo dia a vida da personagem vira de cabeça para baixo quando ela presencia o trágico acidente que tirou a vida do marido dela. E logo de cara já digo que essa cena é de tirar o fôlego de qualquer um e é uma excelente forma de abrir a série. Aparentemente, a morte dele foi uma triste escolha do destino, mas a personagem começa a suspeitar que há mais por trás disso. Ela começa a notar alguns detalhes que não fazem muito sentido na morte dele e logo começa a investigar por conta própria se a morte dele foi acidental ou intencional. Contudo, conforme ela começa a explorar essa investigação, ela descobre um esquema cruel e também dá início a uma série de assassinatos para vingar a morte do marido. Bem, pessoal, A Mulher dos Mortos é mais uma série que traz uma grande vingança, mas o diferencial dela é que a pessoa por trás dessa vingança não faz planos ultra elaborados para vingar a morte do marido. Não, isso vai acontecendo naturalmente. E a cada morte que acontece, você fica assim, de queixo caído. Afinal, é uma mulher comum que do nada começa a matar e consegue encontrar formas fáceis de se livrar dos corpos. Afinal, ela trabalha justamente com isso, com mortos. Mais que isso, podemos dizer que, de certa forma, ela é uma espécie de justiceira. Então, a cada episódio temos um avanço diferente nas investigações dela e, consequentemente, na vingança / justiça que ela faz com as próprias mãos, o que garante que o ritmo da série seja bom, porque sempre há alguma situação que dá uma acordada na audiência. Também não dá para falar que o ritmo é insano, frenético por conta disso. Mas a história garante mistérios e resoluções boas o suficiente para prender quem assiste até o final, mesmo que em alguns momentos a trama se torne mais lenta. Especialmente por conta de uma barriguinha que o meio da produção tem, sabe? É um arco envolvendo uma grande empresária da região que demora muito para fazer sentido e, sinceramente, não é nem um pouco interessante. Também temos alguns outros arcos menores na narrativa, mas que consomem pouco tempo nos episódios. Afinal, a série se mantém focada nos desdobramentos da investigação e na vingança da Bloom. E é bacana porque a produção consegue amarrar muito
muito bem alguns pequenos detalhes que são deixados pelo meio do caminho ao longo dos episódios e resulta em um desfecho interessante. Sobretudo porque há nele um plot twist que não é muito fácil de prever. Porém, eu não sei por que raios essa série não é uma minissérie, já que com apenas uma única temporada conseguiram entregar respostas concretas pra gente para o grande mistério que existe ali. Acaba que o final dela deixa uma pequena possibilidade de rolar uma segunda temporada, só que não resta história suficiente para isso. Deixaram um gancho na trama, mas ele é tão insignificante que dificilmente iria motivar alguém a querer dar continuidade na história apenas por conta dele, sabe? Apesar disso, acho que a Mulher dos Mortos conseguiu entregar uma história bem redondinha, com começo, meio e fim, e com conclusões satisfatórias com apenas uma temporada. Então, assim, podemos sim considerar ela uma minissérie, apesar da Netflix dizer o contrário. Fora isso, a produção conta com uma boa protagonista. Às vezes ela se comporta de maneira fria e indiferente em relação à morte, mas vale lembrar que estamos falando de uma pessoa que desde muito cedo herdou o ofício de trabalhar numa funerária. Então é natural que o maior medo dela não seja os mortos, e sim os vivos. Além disso, eu gosto como a série soube esconder um segredo importante sobre essa personagem até os 45 do segundo tempo, viu? E é uma revelação que faz a gente repensar algumas passagens da história. Em linhas gerais, A Mulher dos Mortos é uma série que serve bem para encher catálogo. Ela consegue prender quem assiste com um mistério atrativo e desdobramentos perturbadores. Mas não é uma história marcante que te deixa pensativo por horas e horas. Eu diria para vocês que ela é como um prato PF. É o arroz com feijão e o bifão das séries, daquelas que você consome e fica satisfeito. Mas se tiver coisa melhor, facilmente você vai deixar de lado. E bem, pessoal, agora é aquele momento que eu deixo um alerta. Se você ainda não assistiu A Mulher dos Mortos e pretende assisti-la, pra você, beijinhos e tchau, tchau, porque agora vou para a parte com spoilers. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa série ou não pretende assisti-la, mas está curioso, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, A Mulher dos Mortos começa com a morte do Mark, policial que é marido da Bloom. Ele é atropelado praticamente na frente de casa e o motorista que causou o acidente foge sem prestar socorro. No entanto, a Bloom começa a suspeitar que o marido dela foi atropelado intencionalmente, quando começa a ligar alguns pontinhos. O primeiro é o fato dela achar que ele estava traindo ela. Então, quando ela consegue recuperar o telefone dele, logo decide ir atrás da mulher que ligou várias vezes para ele. E acaba que ela descobre que essa mulher é a Dundia, uma imigrante ilegal que o Mark estava protegendo por ela ter sido vítima de uma crueldade sem precedentes. Levaram ela e outras meninas para a Áustria apenas para serem violentadas e brutalmente mortas. Acontece que ela deu sorte, ela conseguiu fugir e encontrou justamente o Mark, que acreditou na versão dela e tratou de escondê-la para protegê-la das pessoas que poderiam estar buscando ela para terminarem o que começaram. Só que assim, ele era policial, né? Então pode não fazer muito sentido o fato dele ter escondido ela. Afinal, ela precisava ir até a delegacia para poder dar o depoimento dela e ser protegida. Então, isso nos leva a crer que ele conseguiu descobrir que tinha pessoas de dentro da polícia que estavam envolvidas nesse esquema. A partir do momento que a Bloom descobre isso, ela também passa a ajudar a garota, escondendo ela dentro de casa. Afinal, com certeza, o marido dela iria querer isso, já que ele sempre foi uma boa pessoa que sempre ajudava o próximo. Inclusive, uma dessas pessoas que ele ajudou foi o Reza, um refugiado sírio que agora trabalha com a Bloom. Ok, a partir do momento que a protagonista abriga a menina dentro de casa, ela começa a ir atrás das informações e das pistas que a Dundia tem acerca das pessoas que fizeram isso com ela. Afinal, a Bloom deduz que quem matou o marido dela pode ter sido uma dessas pessoas, já que ele estava protegendo a Dundia. E ó,
ela não estava errada. A partir de uma lembrança da menina, a Bloom descobre que aquelas pessoas usavam polaroids. Então ela vai atrás das pessoas na cidade que curtem esse tipo de foto. E é quando ela chega até o Edwin Schönborn, um artista local e filho da poderosa empresária do ramo de esqui. Ela vai confrontar esse sujeito e acaba entrando no mano a mano com ele. Para tentar extrair mais informações, ela sequestra ele e o leva até a funerária num caixão para poder tirar respostas dele. Mas a mulher foi um tanto burra, né, gente? Ela calculou um pouquinho errado as coisas, né? O que ela esperava que fosse acontecer com ele? O óbvio aconteceu. O homem morreu sem ar. E dessa forma, acidentalmente, ela faz a primeira vítima da vingança dela. E mais que isso, ela nota um símbolo estranho marcado no corpo dele. E lembra que já viu aquele símbolo antes no padre local. E pronto, ela vai até o padre atrás de respostas e mata pela segunda vez. Depois dessa morte, ela ficou meio bêbada num bar e acabou dando uns pegas no amigo do marido dela, que também era policial. Então guardem essa informação aí, gente. Nesse meio tempo aí, a Dundia tentou avisar a Bloom para não mexer com essas pessoas e parar de investigar, já que essas pessoas poderiam fazer mal para a Bloom. Só que a protagonista não dá ouvidos a ela, mesmo com a menina falando que tem um carro estranho vigiando a casa dela. E como resultado, acaba que a Dundia decide ir embora da casa da Bloom, só que a menina, tempos depois, é encontrada morta. Dessa forma, a protagonista decide continuar com a vingança dela e vai até o dono de um importante restaurante local, pois sabe que ele está envolvido com a senhora Schönborn, mãe do primeiro cara que ela matou e quem contratou alguém para espiar a casa dela. Logo, a Bloom suspeita que essa mulher está envolvida no mesmo esquema e o dono do restaurante pode também estar, ou ao menos saber de alguma informação. E pronto, dessa forma temos o nosso terceiro morto. Mas dessa vez ela conta com uma ajudinha do Reza, que apareceu lá após ela pedir ajuda, o fiel funcionário dela. Após isso, ela tem uma conversa com Thierry, um agricultor local que era a principal pedra no sapato da Schönborn. Afinal, era ele que inviabilizava a construção do parque de esqui naquela área. E durante essa conversa, a personagem descobre que o Haxpiel pode estar envolvido nessa sociedade secreta que matou o marido dela e a Dundia. Mas ao ir até ele e quem sabe tentar matar o moço também, ela acaba desmaiando na frente dele, já que ela estava com alguns ferimentos do dia que ela tretou com o dono do restaurante e matou ele. E surpreendendo a todos, o Haxpiel acaba levando ela até o hospital e salvando a vida da personagem. Mas acaba que lá no hospital, um dos médicos acaba se revelando membro dessa sociedade secreta. E pronto, dessa forma temos o nosso quarto morto. E provando novamente ser uma boa pessoa, o Haxpiel entrega para a protagonista um pendrive contendo um vídeo que prova a existência dessa sociedade secreta. Depois disso, a Bloom deu uma abaixada de guarda, porque até então ela sabia que eram 4 homens nessa sociedade e todos foram mortos por ela. E justamente por isso ela aceita ir jantar com o tal colega de trabalho do ex-marido que ela deu uns pegas. Afinal, ela terminou a vingança dela e esse sujeito deu cobertura para ela na polícia, dando um álibi para ela na noite de uma das mortes, já que a polícia tá seguindo os rastros dela por conta de um empurrãozinho da poderosa Schönborn, que acredita que a Bloom deu um fim no filho dela. Durante esse jantar, o sujeito acaba confrontando a protagonista para descobrir se ela teve ou não envolvimento com o desaparecimento do dono do restaurante, já que ele encontrou lá naquele restaurante um dos brincos dela. E enquanto isso, o Reza decide assistir o vídeo que o Haxpiel deu para Bloom, e é nesse momento que ele descobre que na verdade não eram 4 homens, e sim 5 nessa sociedade secreta. E aí o que acontece, gente? Temos um plot twist. O date da Bloom era o 5º membro dessa sociedade e mais que isso, era ele quem matava as mulheres. Por isso que a Dundia não sabia da existência do 5º membro, já que ela conseguiu fugir antes dele aparecer para matá-la. Por fim, esse date decide incinerar a Bloom. Só que o Reza mais uma vez aparece e salva a vida da patroa. Mas claro, quem realmente mata o homem é a Bloom. E a explicação para essa sociedade secreta
é a seguinte: a filha do Thiele foi abusada por 4 garotos e depois, como eles não sabiam o que fazer com ela, apareceu um 5º garoto para ajudar a se livrar do corpo. E acaba que nesse dia eles se tornaram um grupo fixo que torturava e matava mulheres. E eles até mesmo se marcaram, por isso que todos tinham uma mesma marca no corpo. E acaba que o responsável por tirar a vida das pessoas que eles torturavam era o Máximo, o policial amigo do falecido esposo da Bloom e o peguete dela. Pois bem, aqui temos a resposta para quem atropelou o Mark. Foi esse colega dele. Mas quem realmente matou ele foi o médico que fazia parte desse grupo, já que quando ele chegou no hospital ainda existia forma de salvar a vida dele. Só que o médico deixou ele morrer intencionalmente. Afinal, eles sabiam que estavam sendo investigados pelo Mark. Pois bem, e será que a Bloom conseguiu se livrar das suspeitas que ela teria matado uma penca de gente? Coisa que de fato ela fez. Acho que sim, pois ela pressionou a Sean Bourne para mexer os pauzinhos na polícia, já que agora a protagonista sabe que o local em que a empresária quer fazer seu parque de esqui é praticamente um cemitério escondido das vítimas do grupo que o filho dela fazia parte. E além disso, temos uma revelação surpreendente bem no finalzinho da série. A Bloom herdou o negócio dos pais adotivos dela após eles morrerem durante um passeio de barco que tava toda a família. Até então, a gente sabia que a protagonista indiretamente foi sim a responsável pela morte dos pais, já que intencionalmente ela tirou a escada que dava acesso ao barco durante um mergulho dos pais e fingiu não escutar os gritos deles enquanto ela estava lá. Dessa forma, deixando os pais se afogarem. E foi justamente dessa forma que ela conheceu o Mark, pois ele passou de barco lá perto e ajudou ela, já que ela estava fingindo não saber o paradeiro dos pais. Ela disse apenas que dormiu e acordou com um barco vazio. Mas, na verdade, ela deixou os pais morrerem porque não aguentava mais o tratamento que recebia deles, pois era maltratada constantemente por eles. Mas descobrimos ao final que o Mark sempre soube que ela matou os próprios pais. E esse era o segredinho que unia eles, pois ele acreditava que, se ela matou os pais, motivo ela tinha pra isso. Sei lá, né, gente? O jeito que o Mark tentava sempre ver o melhor das pessoas era estranho, né? Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas, te ajudado. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. Aproveita também e me conta aqui o que você achou da série. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!